Alô galera, tudo já com vocês? Que bom estar aqui com vocês de novo para falar mais uma dica aí para os revendedores do Brasil, né? Tô muito feliz, galera, porque tem muita gente já mandando áudio, mandando mensagem, falando que os vídeos que eu tô criando aqui para vocês está ajudando muito a revenda. E esse é o nosso objetivo, né? Tem muitos que olham outros revendedores só como concorrentes. E na verdade, às vezes não, né? Na verdade, se todo mundo conseguisse ajudar de alguma forma com a informação, a gente consegue crescer muito mais. Afinal, tem um velho ditado que fala que a união faz a força, né? É bem clichê essa fala, mas sozinho a gente não consegue ter grandes resultados, certo? Tô gravando aqui no carro, por quê? Porque eu descobri que hoje minha rotina eu não vou ter tempo para dar uma parada e gravar. E eu pensei que tem um compromisso, vou tirar mais uma dúvida que o pessoal tá me perguntando bastante. E se valer a pena para eles, valeu a pena a gravação, não importa se é dentro de carro, não importa se é na minha empresa, não importa se é na casa de alguém. Então, o compromisso que eu tenho, né, o porquê que eu faço isso é exatamente para ajudar outras pessoas que sofreram como eu sofri desde quando eu entrei no mercado há bastante tempo, né? E olha só que interessante, né? Eu tive um insight fantástico que eu quero compartilhar agora com vocês, que eu tô a uns 20 km, 30 km aqui do meu posto e meu carro está sem combustível. Ele já está abaixo da reserva, não sei nem se eu vou conseguir chegar até um posto próximo aqui. E isso me veio um insight muito importante, que é a questão de observar se preparar, né? Se preparar para o que você vai fazer amanhã. Se você não se prepara, você acaba tendo algum desconforto ou algum problema que você vai ter que improvisar depois. Será que isso acontece também dentro do seu posto? Será que muitas das coisas que você faz é improvisado, né? Então, porque se for improvisado, deixa eu arrumar aqui a tela. Aí ficou a luminosidade melhor, né? Quem tá aí ouvindo o podcast não tá vendo, mas tá acompanhando as informações. Será que na tua empresa, então dentro do teu posto, você não deixa algumas coisas para acontecer na hora e acaba o que virando improviso? E isso é uma gestão que a gente acabou falando no episódio anterior de não profissionalismo também, né? E o brasileiro tem muito dessa cultura, né? É do nosso povo, é da cultura brasileira, né? Enquanto eu não tiver tal problema, eu não vou me preocupar com ele. Só que aí a gente acaba se mal acostumando com isso e acaba não tendo, então, resultados diferentes, que eu também falei em outros episódios para trás, tá certo? Então, programe-se, essa é a melhor questão. Eu tive esse insight aqui dentro do carro, porque eu não me programei de que eu tinha que ter abastecido ontem e vou ficar sem combustível se eu não for em outro posto pagar para abastecer, né? Não tem nada de errado nisso, né? Desde que eu entenda que esse posto tem a qualidade necessária, né, do combustível, que seja a bandeira que eu escolho. Mas foi só uma causa de preparação, né? Eu não me preparei para o que eu ia passar no outro dia. E isso acontece muito nas nossas empresas, né? No nosso posto. Eu percebo isso, às vezes eu não me preparei melhor, aí falta algum produto ou falta algum utensílio para lavagem e por aí vai. Mas nosso tema de hoje aqui é a pergunta clássica: vale a pena ou não ter lavagem de veículos no meu posto de combustível? Né? Eu recebo também bastante pergunta nesse sentido de vários revendedores. É comum hoje em dia a gente ver vários postos onde se tem lavagem do próprio posto ou se tem lavagem terceirizada, operada por outras pessoas, e algumas que não tem lavagem nenhuma. Vale lembrar que quando a gente fala lavagem, eu vejo de forma clássica 3 modos de lavagem, tá? Existe a lavagem tradicional, que é conhecida como americana. A lavagem americana é aquela feita com água, né? Que pode ser feita só de forma externa ou interna. Existe a lavagem por máquinas, que é o segundo item, lavagem por máquinas, né? Então são aqueles rolos que vai fazendo a lavagem, ele já tem uma programação e ele faz uma lavagem em determinado tempo dos veículos. E a terceira
é a lavagem ecológica, que está sendo muito utilizada aí atualmente em vários postos, né? Por exemplo, aqui em Brasília ela cresceu muito no shopping centers, ela começou por aí para pegar esse público e ela tem seus diferenciais, né? Que é o apego ecológico, né? Ela é muito mais barata em termos de custo, só que muito mais trabalhosa, ela demora muito mais. Perfeito? Então são esses 3 tipos, existem outros, mas esses são os 3 clássicos. Só para comentar aqui com vocês, lá no meu posto eu tenho 2 lavagens. Eu tenho a ecológica, conhecida como ecológica, que é com os produtos da Green Car. É muito bom esses produtos, é fantástico, o resultado é excelente, todos elogiam muito. Só que eu criei um diferencial muito grande, né? A gente criou o procedimento Flying Lap com a lavagem ecológica, que é o que? Lave seu carro em 7 minutos enquanto abastece. É bem provável que você nunca tenha escutado isso e é a mesma dúvida que fica para os clientes e eles querem conhecer, e quando eles conhecem, eles ficam fascinados pelo tipo de serviço e agrega muito valor a todo o posto. Isso porque as pessoas, na verdade, elas não estão procurando um posto de combustível só para abastecer seus veículos, né? Elas procuram algo a mais. E aí fica outra pergunta: o que o seu posto está oferecendo a mais do que simplesmente um combustível? Porque combustível é uma commodity, qualquer um tem, basta comprar, ter as autorizações necessárias e revender, né? Foi daí que surgiu as ideias de posto revendedor, mas hoje um posto que só vive de combustível, bem provável que passe aí por algumas dificuldades. Ou não, né? Porque depende da localização, depende da estratégia, mas está tudo bem. Mas a gente consegue aproveitar, né, o tempo, né? Eu já cheguei aqui no posto, gente, deixa eu só abastecer aqui. Pode ir, meu. Tudo bom, meu chefe? Coloca R$30 pra mim. 30 pode ser pau? Pode estivar, meu. Não, pode botar comum mesmo. É só destravar, meu. Show, tá abastecendo aqui. Peguei um posto aqui mais próximo, né? E deixa eu mostrar aqui pra você. Não vou mexer na câmera não, porque senão ela vai ficar mexendo muito, né? Agora, isso aqui vira motivo de piada, né? O dono de posto pagando R$30 no posto, né? Vai no outro posto e põe R$30. É isso? Tudo bom, chefe? Não vou... Eu tô aqui gravando o vídeo. Tá ok. Tá? Então, nessa questão que a gente tá falando, já finalizou aqui o abastecimento, eu vou pagar pra gente dar continuidade. Valeu, chefe. Obrigado, viu? Aproveitar esse caso aqui, olha que interessante, né? Qual era a minha dor nesse momento? Minha dor nesse momento, nesse posto, era simplesmente abastecer o veículo, né? Eu fui atendido bem rápido, parei na bomba, ele me ofereceu a gasolina aditivada deles. Eu preferi escolher a comum, né? Deveria ter escolhido a aditivada porque tem muitos benefícios, né? Mas na hora eu não queria ver a diferenciação de preço ou de qualidade, eu peguei mesmo a comum. Mas foi um erro meu, eu devia ter escolhido aditivado. Todo mundo que é dono de posto sabe que os outros combustíveis são muito superiores, né? Os aditivados são muito superiores que as comuns. E é uma diferença muito pequena, acaba compensando pela própria manutenção do carro, né? Mas olha só que interessante, veio uma outra pessoa que estava fazendo algum tipo de ação no posto e ele percebeu que eu estava falando com alguém na câmera, que eu estava gravando aqui com vocês, e ele teve essa percepção de não vou incomodá-lo, e aí ele acabou não oferecendo o que ele tinha que oferecer, pensando no cliente. E aí vai outra pergunta aí para você agora: será que os seus funcionários, seus colaboradores estão preparados, assim como esse estava preparado, de perceber o que o cliente está passando naquele momento, para ver se vai atrapalhar ele ou não? Porque se ele começasse a oferecer para mim diversas coisas, eu não teria interesse algum e ia acabar atrapalhando essa gravação. E meu intuito não é ficar fazendo corte na edição, eu gosto de fazer a gravação contínua, né, que mantém o nosso diálogo, né? Por isso que eu mantive toda essa gravação. E o frentista foi muito atencioso, ele fez a pergunta básica, ofereceu um produto a mais e simplesmente fez o que tinha que fazer e me liberou rápido. Ele percebeu que eu estava com pressa e ele fez o que eu devia fazer. Então, para mim,
nota 10 de atendimento a esse posto que me atendeu de forma rápida, prática e cumpriu o meu objetivo, certo? Será que o teu posto, o teu colaborador, ele tem essa percepção? Ele percebe o que o cliente está passando, o que ele deseja, né? Por exemplo, o cliente que chega numa bomba de combustível, desce do carro, é bem provável que essa pessoa tenha mais tempo, né? Então ela está querendo algum outro tipo de diálogo, ela está disponível para mais informações, né? Aqui no meu caso eu acho que ele percebeu que eu estava com pressa, até pelo jeito que eu falei, e ele, com essa percepção, ele me fez um cliente, né, ser agradado da forma que ele precisava ser. Não adianta a gente ter um atendimento padronizado para clientes despadronizados. Faz sentido aí? A gente falou nos outros vídeos a questão do padrão, mas a gente tem que observar que os iguais têm que ser tratados igualmente, os desiguais igualmente. Nesse caso, tá? Então, o que eu tô falando? O cliente que tem mais tempo, tá, pode ser tratado de uma forma diferente. O cliente que tem menos tempo tem que ser tratado de forma diferente, de uma forma mais rápida e prática. Beleza? Voltando no assunto da lavagem, que a gente vai dar continuidade. Então a gente tem as 3 lavagens. Eu estava falando da lavagem Flying Lap, do procedimento Flying Lap. É muito interessante, é um grande diferencial que a gente aplica. E futuramente eu vou estar mostrando para vocês aí qual é o procedimento que a gente utiliza e que você pode estar adotando aí também no seu posto, que vai trazer um diferencial e vai chamar muitos clientes, né? Não faz sentido, gente, todos os postos terem os mesmos serviços, certo? Então, por exemplo, quando eu falei também do procedimento com balde, o que adiantaria se todos os meus concorrentes tiverem o mesmo procedimento com balde? Não vai ter diferencial nenhum, logo eles vão concorrer, por quê? Por preço, né? Se você parar para pensar, a maior briga entre todos os comércios é questão de eu quero vender a mesma coisa que aquele vende. Você se igualar a outros vai gerar briga de preços. Não seja igual, seja diferente, né? Ser diferente é muito bom, né? O consumidor, ele vai ver com outros olhos e ele não vai conseguir comparar preços entre os mesmos postos. Quer ver? Vamos dar um exemplo nessa questão. Vamos supor que numa via contínua a gente tem 3 postos concorrentes, 1 quilômetro entre um e outro. 1 quilômetro aqui para Brasília é uma distância muito pequena, na sua cidade eu não sei, mas se nesses 3 postos um for Shell, um for Ipiranga e um for Petrobras, você acredita mesmo que esses 3 são concorrentes diretos? Tá? Eu acredito que não, porque os programas de fidelidade são diferentes, o combustível tem uma nomenclatura diferente, né? A apresentação visual do posto, do frentista é diferenciada, tem as ações de marketing que cada posto pode utilizar, né? São ações diferentes, logo eles não são concorrentes, são concorrentes por estarem na mesma linha, mas cada um possui o seu diferencial, tá? São raros as pessoas que comparam que a gasolina da Petrobras é igual à gasolina da Ipiranga, que é igual à gasolina da Shell, tá? Faz esse teste, pega o teu veículo e abastece uma semana em cada carro, o mesmo carro que você está utilizando, e você vai ter essa percepção do que eu estou te falando. E essa percepção não é só para nós, revendedores de combustíveis. Essa percepção acontece também com o consumidor. Perfeito? Todos eles fazem essa percepção de cálculo, né? É claro que alguns esquecem depois de um tempo, tá tudo bem, mas muitos deles percebem pelo menos a média que o carro faz e tem diferença. É como se o motor do seu veículo ele acostumasse com cada tipo de combustível e logo a bandeira faz diferença. Esse aí foi um estudo que eu fiz ao longo dos meus 10 anos de experiência no mercado e para mim foi muito perceptível, entrevistando clientes, fazendo pesquisa por escrito mesmo, fazendo estudos com perguntas e respostas para chegar nessa declaração que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então a percepção do cliente não é igual, tanto que a gente tem aí essas bandeiras, né? Tem gente que escolhe posto por localização, tem gente que escolhe o posto por causa da marca, por causa da qualidade do produto, tem gente que escolhe posto por causa de atendimento, tem gente que escolhe o posto por causa dos diferenciais que ele tem, que facilita a vida, né? Hoje, qual é o bem mais precioso que nós temos? É o tempo.
é o tempo. Então, quanto mais você facilitar a vida da sua comunidade que você está inserida, tá? Mais ajuda você está prestando e mais você vai ser valorizado. Não é só isso, tá? Mas é um dos pontos hoje que é um bem mais avaliados e valorizados no dia a dia. Perfeito? Voltando à lavagem, depois que a gente falou aqui bastante de atendimento, né? Então a gente tem essas questões de lavagem e tem um que você tem que observar se seu posto vale ou não a pena ter lavagem automotiva. Primeira coisa que você tem que ver são as regras municipais ou estaduais referente à legislação ambiental. Tá? O teu posto de gasolina, no local que ele está inserido, é viável ter uma autorização ambiental? Ele precisa ter uma caixa separadora de água e óleo? Ele precisa ter o que para conseguir essa licença? Tá certo? Porque existem alguns locais que não é permitido por diversos motivos. Tem outros revendedores que gostam de sair investindo, né, e depois resolve esse problema. Mas quando esse problema vem, é um problemão. Porque imagine depois que você fez uma luta de grande tempo, né, para conquistar aí 1.000 clientes, 2.000 clientes, 3.000 clientes, chega lá uma fiscalização ambiental do seu estado e te aplica uma mega multa e fecha a sua lavagem de veículos. Isso é um problemão. Então tem que ser analisado e avaliado antes, tudo isso. Perfeito? Isso gera um custo, né? Além de ser burocrático, né? Ainda mais no Brasil, isso aí gera um custo muito alto para o posto. Por exemplo, uma caixa separadora de água e óleo vai custar aí entre 10 a 25 mil. Não sei se eu estou desatualizado, depende do tamanho da caixa, né? Da quantidade de lavagens que ele vai realizar, do tempo, da manutenção periódica que você vai fazer. Isso gera um custo muito grande, certo? Então esse é o primeiro item. Segundo item, qual o retorno de investimento que você vai querer ter aplicando o investimento X nessa nova empreitada, né? Nessa sua lavagem. Por que eu falo isso? Porque tem gente que investe lá em equipamentos e reformas 50 mil reais e o retorno que ela espera é dos mesmos 50 mil reais, né? É um pensamento sem lucro, né? Ela pensa só para ter por ter. Eu, Daniel, sou totalmente contra isso. Eu não abro negócio nenhum que não seja para ganhar, para ter um retorno de investimento. Não sei você, mas é claro que isso pode estar dentro de uma fase, tá? Quando eu falo fase, por exemplo, eu sei que eu posso demorar até 6 meses para eu ter esse retorno desse investimento, desse capital, ou 1 ano. E depois disso que eu vou fazer uma nova meta, né? Vou botar um novo objetivo para um retorno financeiro maior. Tá? Faz muito sentido isso. Tem que ver, mas você tem que estar com esse plano todo pronto. Afinal, você está aplicando investimento, dinheiro monetário, né? Tá certo? Então, avalie tudo isso para você não entrar no círculo sem metas, sem objetivos, que pode te gerar problemas maiores para frente. Perfeito? Esse é então o segundo item. O terceiro item que eu dei uma comentada: quais são os equipamentos, qual é o procedimento que você vai utilizar, qual é a performance de contratação de RH que você vai utilizar, tá? Quais são os equipamentos, por que você escolheu ele, tá? O que você está levando em custo-benefício para estar adquirindo. Então, elabore muito bem pronto isso. Não vá lá e compre qualquer tipo de equipamento pelo preço. Ponha lá água, balde, contrate qualquer pessoa e comece a lavar carro, que você vai ter problemas. Muita gente sabe disso, já fizeram isso, teve problemas e ele acaba o quê? Terceirizando. E na verdade, gente, vai outro insight muito importante. Você que terceiriza, tanto loja de conveniência, ou pizzaria, ou lava-jato, ou borracharia, tá? Essas pessoas estão atreladas à sua imagem do seu empreendimento, do seu posto revendedor. Se você não fizer com que eles tenham o mesmo padrão que você quer, essas pessoas vão atrapalhar os seus clientes a ter uma boa imagem do seu posto, tá? Então, tome cuidado ao terceirizar qualquer produto e serviço dentro do seu posto. Isso afeta demais. E aí dá um outro vídeo completo para a gente falar como se fazer isso,
tá? É muito trabalhoso, mas vale a pena quando ele é bem feito e você encontra a pessoa certa para cuidar dentro do seu empreendimento. Essa é uma outra lição que eu aprendi nos últimos 10 anos. Já tive vários terceirizados no meu posto, alguns deles me deram muita dor de cabeça, outros me ajudaram muito e estão comigo até hoje, outros me ajudaram muito, teve uma visão muito boa e depois acabou revendendo para outras pessoas, tá? Mas dá muito resultado. Eu vou falar disso no próximo episódio, tá legal? Próximo episódio a gente vai falar especificamente disso. Eu acho que eu gravo até mesmo ainda hoje, tá bom? Então, voltando para a lavagem, você tem que verificar todos esses passos que eu citei. Eu espero que você esteja anotando com papel e caneta. São muitos passo a passo, né? Muitas coisas a se observar, e que ao longo de todos esses vídeos que a gente vai estar elaborando, a gente vai estar detalhando cada um. Perfeito? Esse vídeo está um pouquinho mais longo, tá? Desculpa, galera, mas eu acho que deve estar ajudando bastante vocês, tá? Então, dentro desses itens, com relação a se o meu posto deve ter lavagem ou não, vamos para o próximo item, tá? O próximo item, você vai levar isso até o final, tá? Se você não tiver pulso ou vontade de querer realmente ter uma lavagem no seu posto revendedor até o final, eu te aconselho a nem dar o primeiro passo, tá? Por quê? Porque às vezes você abre a lavagem, não dá certo e você desiste e você perdeu todo aquele capital. Às vezes não tem terceirizados com interesse. Então deve ser estudado muito bem a sua localização, qual é o tipo de perfil que vai estar utilizando. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ainda hoje o Nilson lá de Campo Grande, né, um dono de um posto revendedor recente, ele me elogiou bastante para eu ter enviado para ele o primeiro vídeo dessa série aqui, né, da revenda brasileira aqui do Daniel Costa. E aí ele me elogiou bastante porque ele tinha comprado o posto recentemente e não tinha feito o estudo do público-alvo. E ele descobriu que o público-alvo dele são comerciantes. Quem será que é o público-alvo que vai lavar o carro? Que vai lavar o carro lá com ele? É o próprio comércio, né? Então vão ser empresas que tem frota de veículos, 5 carros, 10 carros, 20 carros. Então às vezes ele consegue ganhar na qualidade, né? Ou um serviço agregado a todo o abastecimento. E tudo isso vai fazer muita diferença, né? As empresas, quando elas fazem pesquisa de como escolher um posto para atender elas, eles verificam tudo. Ele vai me atender na lavagem desse veículo, ele vai me atender no preço do combustível, ele vai me atender quando eu precisar comprar uma água, tá? Tudo isso interfere. Será que tem um banco 24 horas, que é o mesmo que a empresa está cadastrada? Principalmente para funcionários, tá, gente? Muitas das vezes não são as empresas que escolhem os seus postos revendedores, muitas das vezes é o próprio colaborador, tá? Às vezes não é a empresa que determina se você vai abastecer ali. Às vezes é o colaborador que escolhe. E aí você pode criar também diferenciais envolvendo os colaboradores dessas empresas para terem algum tipo de vantagem, tá? E aí isso também vai fazer muito sentido e vai te ajudar bastante a fazer um diferencial de mercado em ter um posto revendedor de outro nível, que é o que todos nós precisamos nessa época em que o mercado está muito difícil, né? Não entrando no mérito se está em crise ou não o país, o mercado ele é difícil, ele não aguenta mais amadores, tá? Você pode perceber que as grandes distribuidoras, elas não aceitam amadores dentro do mercado. Elas querem pessoas que são ativas, querem pessoas que gostam de inovar, gostam de pessoas que fazem diferente no mercado, são escolhidas a dedo e normalmente essas crescem no mercado, tá? Elas chegam a ser... Elas entram numa lista, né, para distribuidoras de que a distribuidora vai querer esse revendedor. Eles avaliam isso, porque isso tudo vai elevar a imagem do posto, vai levar aquele revendedor a crescer e fazer diferente. O mercado exige isso e as distribuidoras, nossas fornecedoras também exigem isso. E isso é muito bom para todos. O mercado sai ganhando, a concorrência leal sai ganhando e acaba aquela disputa por preços, que é uma coisa que machuca bastante todo revendedor, né? Muitos revendedores ficam lá acomodados, sentados no seu escritório, imaginando que a venda vai aumentar amanhã, mas ele não faz nada. Se ele não faz nada, como é que a venda vai aumentar? Resultados iguais trazem
Fazer igual traz resultados iguais, fazer diferente traz resultados diferentes. E tem aqueles revendedores que mudam um pouquinho o seu posicionamento, né? E ele muda por uma semana, 2 semanas e depois volta. Não deu tempo, gente, não deu tempo para você experimentar, para você conversar com esse público novo, com esse cliente novo, né? Não deu tempo para fazer esse trabalho ainda, tá? E aí o revendedor ele começa a ficar desesperado, né? Muitos deles já mandaram mensagem para mim, não tem problema nenhum, você tá desesperado, mandar mensagem pra gente, ou aqui pelo YouTube, podcast, para quem me conhece já manda pro WhatsApp, tá? Falando em WhatsApp, eu vou transferir, é tanta intimidade que eu tenho, que eu quero com você, revendedor, que eu vou transferir agora meu WhatsApp para você. Eu quero que você não espalhe para outras pessoas, tá? Que fique só para você que está assistindo o vídeo. É um dos motivos que eu não estou transferindo meu WhatsApp no início do vídeo, só quem está acompanhando aqui agora. Nós estamos aí há mais de 25 minutos conversando e refletindo em tudo isso, tá? E eu quero que você anote meu WhatsApp, se você tiver qualquer dúvida ou pergunta, me mande no privado e eu vou gravar um vídeo para você para te ajudar. Perfeito? Então anota aí, é 61, né, o DDD aqui de Brasília, 982250099, tá bom? Galera, eu só te peço para não me ligar, tá? Porque acaba que eu tenho uma rotina muito tensa, eu não vou retornar, mas me manda um WhatsApp, no WhatsApp eu vou te responder na hora, beleza? Não repasse então esse número, fique aí só para vocês. Já salva aí, Daniel Costa, revendedor de Brasília, do Posto 214 Sul, que aí o que puder te ajudar, eu vou te ajudar. Essa é minha missão, tá? Dentro desse nosso canal de diálogo aqui no YouTube e no podcast. Perfeito? Então, voltando para a questão da lavagem, a gente já falou da burocracia, né? Da questão burocrática de licença ambiental. Nós falamos do seu objetivo, da sua meta ao montar a lavagem, já falamos das compras dos equipamentos e de levar esse caso até o fim, tá certo? Não invista nada na sua vida que você não vai levar até o fim. Se você já sabe que se acontecer uma vírgula fora do comum e você vai abandonar, por favor, não comece, não comece. É a mesma coisa de eu começar a gravar aqui para vocês e de repente eu sumir, eu parar. Não faz sentido nenhum. Isso aqui é para ter uma continuidade, né? Então faça isso também nos seus objetivos. Não importa se você é gerente, não importa se você é chefe de pista, não importa se você é revendedor ou no que você faça, beleza? Isso é uma dica que você aprende, e se você aprender tarde, você vai perder muito dinheiro, você vai perder muitas oportunidades, tá certo? Bom, gente, era isso. Nós temos também a questão física da lavagem, né? Então, depois de determinado qual é a lavagem, existem algumas regras que eu posso estar falando mais à frente também especificamente, tá? Qual é a regra, né? Qual é o tamanho ideal para usar uma lavagem? Qual é o equipamento certo de se comprar para lavar um carro, né? Existe todo esse estudo por trás, qual o procedimento, né? Quantos colaboradores eu preciso, qual horário eu preciso funcionar, e tudo isso vai determinar o sucesso da sua lavagem automotiva no seu posto. Tá bom? Lembra que quando a gente fala de lavagem automotiva, seu concorrente deixa de ser só os postos de combustíveis, né? Aí você vai concorrer com o mercado, porque lavagem, não necessariamente onde você se estabelece, fica somente em posto de combustível. Às vezes ele pode ficar num comércio local, às vezes ele pode ter um setor específico de oficina que trabalha com lavagem. Existem vários tipos, né? Aqui em Brasília é comum todos os postos terem uma lavagem automotiva. Por quê? Porque o ordenamento do plano piloto aqui central de Brasília, ele normalmente não tem casas. Existem algumas exceções, mas ele não tem casa. Então os moradores moram em condomínios e precisam de um local para lavar seus veículos. E aí, no nosso caso, eles procuram os nossos postos para utilizar o procedimento com balde, o procedimento Flying Lap, né, para estar mantendo a limpeza eficiente dos seus veículos. Beleza? É isso aí, galera. Quase 30 minutos com vocês. Obrigado por ter me acompanhado. Siga a gente aqui no YouTube, Daniel Costa, ou no nosso podcast, também Daniel Costa. Tá? Vale muito a pena. Para você que não conhece, muita gente também me perguntou, Daniel, o que é podcast? Né? Podcast, gente, é como se fosse uma rádio digital. E ela é muito boa, porque
Você não precisa estar me assistindo aqui, né? Você está me acompanhando, está vendo aqui meu trajeto até minha empresa, mas às vezes você não tem tempo para isso. Às vezes você está lá cuidando do financeiro dentro do posto, gerenciando outras coisas, e o podcast você põe um fone de ouvido, dá o play, não tem a imagem, né? A qualidade é muito boa e você vai escutando enquanto você está trabalhando. E a tendência dos nossos vídeos é aumentarem o tempo, né? Então fica chato você ficar 30 minutos aqui assistindo um vídeo comigo. Então a tendência é as pessoas irem no podcast. Se você tem um Apple, né, um iPhone, ou se você está no computador, é só digita lá na internet, ouvir podcast Daniel Costa, e aí é só dar o play. Você vai dar o play nesses episódios e você vai ouvir ele de forma integral. Lá também você consegue comentar e você perdão, e você consegue também ver a capa do episódio, tá bom? Então, se você já está incomodado a ficar 30 minutos comigo aqui vendo todo esse vídeo, baixa o podcast, vê lá Daniel Costa, que fica melhor da gente manter esse contato. Beleza? Para quem tem Bluetooth no carro fica muito fácil, né? Você entra no carro, dá o play no podcast, você já vai ouvir no carro. É assim que eu utilizo, tá? É como se fosse uma rádio que você dá o play quando você quer. Você dá o play e pause quando você quer. E sempre que surgir um episódio novo e o podcast ele percebe que você já escutou todos os episódios, e ele vai começar a tocar o próximo episódio automaticamente. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Mande sua pergunta, curta aí, se você está curtindo ou não. Pode mandar um WhatsApp aí no nosso privado. E espero dar continuidade com vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.